A Rádio USP apresenta USP Analisa. Meia hora analisando assuntos atuais que envolvem a vida do cidadão e da universidade, sempre com um convidado especial. USP Analisa. O USP Analisa apresenta hoje o quarto e último programa da série especial que está discutindo a remoção de monumentos ligados a memórias dolorosas. Participam conosco novamente o pesquisador da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Alberto Goiena, a docente da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, Gisele Beigemann, e o especialista do Centro de Preservação Cultural da USP, Gabriel Fernandes. Lembrando que o Centro de Preservação Cultural da USP é parceiro nosso na realização deste programa. Sejam todos muito bem-vindos à USP Analisa. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer também estar aqui com vocês. Queria, mais uma vez, manifestar a satisfação que é para o Centro de Preservação Cultural realizar essa parceria, promover esse debate e pautar essa questão. No final do último programa, o Gabriel perguntou sobre o que revelam as práticas de destruição desses monumentos, que geralmente estão ligadas a grupos silenciados. A professora Gisele respondeu e eu gostaria que o Alberto comentasse também essa questão agora. Sim, eu queria chamar a atenção para algumas palavras, né? Será que preservar está para lembrar como destruir para esquecer? E aí eu queria problematizar, concordo com a Gisele no que ela está dizendo, mas só acrescentar o fato de que nada garante na preservação a lembrança, assim como nada garante na destruição ou remoção a produção do esquecimento. Esse efeito é mais complexo do que isso. Bastaria ver, por exemplo, as estátuas que, apesar de demolidas, deixando a sua ausência, se tornaram ainda mais presentes. Ou então, a gente pode também pensar que essa relação ali entre construir, né, e destruir, ela não é tanto a relação entre vida e morte, mas talvez entre nascimento e morte. Então, fica a vida como resultado provisório, dificilmente controlável desse efeito que, voltando à primeira pergunta, as estátuas têm na cidade. Então, nada garante na preservação que seja lembrado. São vários exemplos de estátuas mais ou menos preservadas de pessoas que ninguém sabe quem são, não faz a menor ideia, assim, não há nenhuma lembrança nesse sentido, né? Outra coisa interessante de separar é a palavra história da palavra memória, claro. E quando a gente olha para uma estátua, é interessante separar bem essas camadas, né? No sentido de, por um lado, a gente tem uma estátua, vamos dar um exemplo aqui, do século XVIII, em bronze, representando um cavalo, pronto, né? De uma certa época, de um certo artista. Mas existem muitas camadas de leitura possíveis, né? Claro, dessa estátua. Então, eu queria trazer mais duas palavras, que a gente estava falando um pouco lá no caso dos Budas, que finalmente para os monges budistas, que seriam os maiores interessados em preservar esses monumentos, não era, né? Porque o ponto deles é o desapego. Mas o que eles sim talvez chamam a atenção é para a palavra que a gente pode juntar a desapego, que é desperdício, que é uma coisa diferente, né? A sociedade ocidental tem essa questão na construção dela. É uma história muito longa, não sei se eu estou me metendo por outros temas, né? Mas para tentar retomar o fio da meada, eu queria contar a vocês, não sei se tem tempo para isso, como eu cheguei a essas discussões sobre o patrimônio. Vocês talvez conheçam o José Reginaldo Gonçalves, ele foi meu orientador lá na UFRJ, e ele tem uma tese que retoma o que a Gisele estava dizendo, né, da importância da perda. O trabalho se chama A Retórica da Perda, né, e mostra bastante bem como a construção de alguns museus, de alguns acervos e tal, se deu nessa lógica da retórica, né, a perda vem primeiro, para chamar a atenção para a importância da preservação. Mas eu fui para lá estudar com o Reginaldo porque eu achava uma pena, eu sou do Rio, eu achava uma pena tanto o patrimônio histórico, tantas coisas largadas, deixadas, do ponto de vista do IFAM, da Secretaria de Parques e Jardins, né? E eu fui entrar nesse campo
de pesquisa, né, antropologia e patrimônio, um pouco motivado por uma pena de que as coisas estejam assim, que a nossa preservação seja tão desleixada, enfim, esses sentidos comuns assim, né, sobre nossa relação com os nossos objetos de memória. Pouco a pouco, então, com tantos seminários, encontros, Unpox, o pessoal do patrimônio, eu fui me cansando um pouco dessa coisa dos artigos que acabavam de... Então é preciso preservar, é preciso lembrar, é preciso colecionar, é preciso guardar, que é uma coisa bem museológica, bem antropológica também, a importância de guardar, as culturas estão se perdendo, precisamos resgatar aquilo que não temos mais, enfim. De tanto ouvir falar disso, foi demolido, foi jogado, é que eu fui me perguntar, bom, e foi o que deu origem à minha tese de doutorado, e se nós fizéssemos essa pergunta da preservação, destruição, memória e lembrança, não para curadores, museólogos, preservadores, pessoal da Unesco, do IFAM, e se a gente fizesse essa pergunta para engenheiros de demolição, ou seja, empresas que, ao longo de vários anos, no Rio de Janeiro, em São Paulo, se dedicaram a destruir, a substituir, né, a fazer esse apagamento constitutivo que a Gisele estava falando, a substituição das coisas, né? E a minha pesquisa foi muito bacana descobrir que toda empresa de demolição tem um galpão, onde ela acaba guardando tudo que ela tira, e que muitas vezes, quando se faz uma licitação para uma empresa para demolir algum prédio, né, não é a empresa que cobra menos que ganha a licitação, é a empresa que paga mais, porque os demolidores se tornam donos de tudo que tem lá dentro. Telhas, vigas, calhas, mármores, madeiras, todo o material, vitrais, tudo que está lá dentro e que tem, muitas vezes, valor arqueológico, valor artístico, valor para as galerias de arte, né? Tem tudo isso. Então, foi muito interessante conversar com esses, não só com os chefes, donos das empresas, né, mas com os trabalhadores do dia a dia, os marteleteiros, as pessoas que entram com uma marreta, e eles me contaram histórias fantásticas, né, como, não sei se vocês conhecem o Rio, mas tem aquela avenida enorme no centro da cidade, a Presidente Vargas, nos anos 40, 50, ela foi aberta, né, destruindo boa parte do tecido colonial e pós-colonial, assim, do Rio de Janeiro, e esses demolidores encontram, por exemplo, na igreja de São Pedro dos Clérigos, que estaria hoje no meio da Presidente Vargas, né? Foi demolida, o Instituto lá do Patrimônio achou que não havia necessidade de preservar umas estátuas que eram de gesso, não tinham nenhum valor demais, então o marteleteiro pega uma marreta dele, porque existe um prazer, eles me mostraram um prazer da destruição, de quebrar uma estátua, de dar-lhe uma marretada na cara, e muitas vezes encontraram lá dentro outros objetos, às vezes figuras de uma outra cultura, de uma cultura negra, colocada dentro de uma estátua de Santa Bárbara, ou dentro de uma parede com inscrições do escravo que construiu aquilo, mandando alguma mensagem, tentando conversar com o futuro. Então eu fui ficando muito fascinado pelo caráter arqueológico que você encontra em qualquer demolição. E olha que eu acompanhei prédios mais modernos, como a implosão do Hospital Universitário da UFRJ, na Ilha do Fundão, um prédio dos anos 60, 70, que seria o maior hospital da América Latina, nunca foi finalizado, um desperdício enorme de material, que é desperdiçado de novo na hora foi feita uma implosão lá, né? Mas, entrando no prédio, tem umas fotografias muito surpreendentes de tudo que você encontra lá, de todos os vestígios, todas as marcas. Cada casa demolida revela o segredo da criança que morou nessa casa, que deixou uma inscrição embaixo do taco, uma caixinha com brinquedos. Os demolidores têm histórias absolutamente fantásticas, que nos dizem que destruir é uma forma de conhecer, e que há coisas sobre um objeto que só a sua destruição permitiriam contar. A preservação daquela igreja nunca permitiria saber que tinha aquela estátua dentro daquela outra estátua, né? Então a história ela sempre é muito curiosa nesse sentido. E eu quero voltar para os Budas de Bamiyan. Em 2001, então, o Talibã, cansado daquela resposta dos europeus, assim, anti-imigração, eles decidem
dinamitar. E o que eles encontram dentro dos Budas, ou atrás dos Budas, né? Eram 60 metros de altura numa montanha. E aí eles acharam todas as cavernas com inscrições e afrescos e desenhos dos romanos, da época que aquilo era da Rota da Seda. Os Budas tinham sido construídos em cima daquilo, né? Então, pronto. É muito curioso, né? Como essa pesquisa no passado sempre vai revelando camadas surpreendentes, muitas vezes contraditórias, paradoxais. Um gesto que foi feito para esquecer acabou produzindo um monte de objetos de lembrança. Um gesto que era para lembrar acaba ficando abandonado. Não temos muito controle, de fato, sobre os efeitos posteriores, né, de tudo isso. E para finalizar, a gente podia lembrar, tem o Boris Kosoy, acho que ele é historiador, fez história da fotografia, vocês devem conhecer ele aí de São Paulo. Ele pega uma imagem de uma fazenda de café em São Paulo, início do século XX, e é muito interessante o estudo que ele faz, mostrando existe uma análise iconológica e outra análise iconográfica. Na análise iconológica, você vai poder dizer, temos aqui uma fazenda de café, pessoas estendendo uma toalha, colhendo, parecem felizes, dá para ver um boi ali atrás, parece uma imagem idílica, muito bem. Aí você vira essa foto, descobre que ela é, na verdade, um cartão postal promovido pela Embaixada do Brasil na Itália para atrair imigrantes para o Brasil. Isso é muito interessante, né? Não era uma foto, era uma montagem. Toda foto é uma montagem, mas era uma super montagem. Era uma propaganda, não era nada assim nas fazendas de café. Então, tudo isso para trazer essas categorias aí: memória e história, preservar, destruir, desperdiçar, desapegar. Só para finalizar, então, é uma mensagem que, aproveitando que estamos aqui nesse programa e outras pessoas vão ouvir, é a mensagem que os engenheiros de demolição, trabalhadores da demolição, me passaram, né, como antropólogo, convivendo com eles, fazendo campo em todos esses prédios e casas. Eles diziam, por favor, peçam à indústria da construção civil para, na hora de construir um prédio, um monumento, entregar junto o plano de demolição, porque fica muito difícil para o demolidor trabalhar sem isso. Só produz desperdício, porque aí a gente já não sabe mais se aqui dentro é uma argamassa, se é tijolo, se é pedra, tem que ir descobrindo pouco a pouco, torna muito mais difícil o reaproveitamento dos materiais. E a indústria da construção civil também, diziam eles, parem de produzir peças cada vez mais difíceis de serem reutilizadas. É claro que o cimento Portland do concreto armado foi uma invenção maravilhosa da indústria da construção civil, mas vocês tornaram impossível a reutilização de tijolos, que antes eram colados com uma argamassa de outro tipo, igualmente resistente, mas, sobretudo, reutilizável. Tudo tem que ir para o lixo quando a arquitetura se torna cada vez mais plástica, mais de petróleo, mais desses materiais. E é muito curioso que são justamente esses materiais, o plástico, o petróleo, que são os mais duráveis, que são os mais descartados, e os materiais que nunca foram pensados para a construção de estátuas. A estátua não é para ficar para sempre, então faça ela de plástico. Eu queria, antes de tudo, registrar a satisfação que é poder conversar com vocês. Eu acho que acompanhar a obra de vocês, a leitura da obra de vocês, tem sido muito importante para mim, enfim, para a gente que trabalha com patrimônio. Então, eu já queria partir para uma última pergunta. Na obra da professora Gisele, como artista, como pesquisadora, tem se articulado questões ligadas ao direito à memória, ao direito ao esquecimento, as estéticas da memória e do esquecimento, enfim. Na obra do professor Alberto também a gente vê essa articulação entre essa desnaturalização da relação entre a memória e a matéria, a memória e a preservação, ou o esquecimento e a destruição. Eu queria fazer uma última pergunta para vocês, um pouco de que maneira a gente pode tratar no espaço público estéticas da memória e estéticas do esquecimento que tensionem ou incorporem essas vozes silenciadas, essas vozes soterradas. Olha, Gabriel, eu acho que assim, uma receita pronta nós não temos. Eu acho que nós temos já um repertório ao longo dos anos e acho muito interessante
pensar que esse repertório de contranarrativas, ele dialoga, por um lado, com a arte contemporânea e suas experiências no seu corpo a corpo com a história e com a memória, que vem desde os anos 60, e com os movimentos sociais. E isso é algo fundamental de se colocar na pauta de discussão. A revisitar esses lugares e a forma como eles se instituíram e a possibilidade de contranarrativas depende da força dos movimentos sociais no direcionamento dessas pautas. Vou dar 2 exemplos. A contraposição à instituição da data do 13 de maio como data da abolição da escravatura, ela é feita a partir das pressões e da organização de movimentos sociais ligados aos negros e com, óbvio, participação expressiva dos diversos movimentos afirmativos negros que, desde os anos 70, já comemoravam a data que se tornou, depois, nos anos 2000, o Dia da Consciência Negra no calendário oficial, voltados, né, para a história de Palmares e de Zumbi dos Palmares. Então, essa instituição oficial, 30 anos depois, primeiro na cidade de São Paulo, depois em escala nacional, é fruto de um trabalho dos movimentos sociais, não de uma decisão de um governante ou outra. Da mesma forma, o tensionamento dos marcos, as histórias das bandeiras, veio a partir das articulações dos grupos indígenas. Então, são essas forças que propõem estéticas da memória alternativas àquelas estéticas que os poderes hegemônicos instituíram como marcos da sua própria história. Então, eu acho que no meu trabalho, assim como outros artistas, poderia citar, no caso brasileiro, Adriana Varejão, a Rosângela Renaud, que são outras artistas que não só eu admiro muito, mas vêm operando nesse circuito, Bruno Moreschi, com um trabalho incrível de repintura, né, do quadro do Pedro Américo, com pintores do Trianon aqui em São Paulo. É um projeto que chama Independência ou Morte, o Povo, já que a pintura, a presença do povo, ela é lateral e inexpressiva. E eles se refizeram, na mesma escala do quadro, as ampliações dessas figuras laterais. Portanto, acho que tem uma verve crítico-criativa que vem da confluência da arte contemporânea, onde até o próprio conceito de contramonumento ele se institui a partir de um projeto feito na Alemanha desde os anos 90, que chama Pedras de Tropeçar, e é um contramonumento em memória às vítimas do Holocausto. É óbvio assim, o Holocausto e o genocídio nazista são referências para pensar
essas outras estéticas da memória e do esquecimento. A Alemanha tem uma longa trajetória aí nesse sentido e com uma participação muito expressiva de artistas que se dedicaram a pensar outros formatos de memorial que não só incorporem as linguagens da arte contemporânea, mas que incorporem contramateriais a esses que são tradicionais aos marcos patrimoniais, que são o granito, o bronze, a figura vertical. Então, trabalhar com estéticas do apagamento, construir espaços efêmeros, e eu acho que é nesse campo que nós podemos discutir as estéticas da memória no século XXI, como uma releitura das estéticas da memória que se consolidam a partir do século XIX no espaço urbano e que constituem uma história de apagamentos. Como eu comentei anteriormente, a história do patrimônio é uma história de violência contra o outro, da supressão da memória de alguém e que propõe, portanto, em confluência com os movimentos sociais, outras linguagens e outros procedimentos capazes de pluralizar as narrativas que produzem socialmente o espaço urbano como um todo. Não sei se dei conta da sua pergunta, mas como nós já estamos aí nos encaminhando para o final, eu tentei ser pontual com relação a algumas características dessas ações. São assuntos que eu gosto muito. Infelizmente, eu deixei, desde que eu entreguei a tese, que eu não voltava a pensar nisso tudo. E, então, foi muito bom. Agradeço enormemente a oportunidade. O momento é perfeitamente propício também, acho que em vários lugares do mundo, tanto no meio político, como no meio acadêmico e nas discussões de ONGs e movimentos, é um tema muito presente. Então, realmente, é preciso pensar e é preciso entender essa violência. Eu digo de novo, né? Eu não sou negro, não tenho esse passado, não tenho a referência de pais e avós que carreguem esse sofrimento. Tem outros, né? Mas não tem esses, e eu entendo perfeitamente o gesto violento. Mas talvez existam gestos criativos, não violentos, que poderiam ter efeitos ainda mais marcantes. E eu acho que não falta, sem sombra de dúvida, ao movimento negro ideias e criatividade para dar um nó de outra maneira nessa história, sem correr o risco de ser preso, né, de ter que... Inclusive, a própria lei poderia ser usada, né? Quem sabe pensar em processos contra estátuas por danos dos mais variados. Ou então, não sei se vocês viram acho que era Reverendo Williams o nome dele, com o assassinato do George Floyd. Eu acho que ele, num dos dias, num dos velórios, aquela imagem muito forte também daquele caixão dourado enorme, ele dizia que mesmo depois da abolição, e por conta disso, eu não sou historiador, não tenho certeza sobre isso que ele falou, que eu achei que entendi, mas fica a pergunta para todos, né? Parece que as famílias que tinham escravos e os grandes proprietários de terra, eles ganharam uma indenização do governo americano durante muitos anos depois da escravidão. Então você diz, bom, aconteceu a abolição, quem tem que ser indenizado é o negro. Não, é o branco, porque perdeu parte de suas posses e o Estado vai indenizá-lo. Não sei durante quantos anos isso aconteceu. São coisas de uma gravidade que causam um espanto tamanho que, de alguma maneira, torna perfeitamente claro o gesto da destruição violenta também. Acho que o Talibã fez isso, destruiu tudo mesmo, mandou uma mensagem muito clara, que não foi entendida.
né? Disseram, são extremistas, violentíssimos, não tem nenhum apreço pela história, pelo passado, pela cultura, pela humanidade, só pensam neles, são os talibãs doentes mentais, se ouviu muito, né? Mas não apareceu no jornal que isso era uma resposta. Eles estão dizendo à humanidade, vocês se importaram, sei lá, a Unesco, aos ocidentais, a quem quer que tenha querido negociar aquelas pedras, né? Vocês toparam comprar as pedras e não deixaram os imigrantes entrar na fronteira. Vocês pagaram muito alto pelas pedras. E a gente não aceitou. Poderíamos ter ficado com dinheiro. Não, porque estamos dando uma lição de moral. Por isso que a gente destruiu. Eu aplaudi, depois que eu entendi. E, além do mais, ainda permitiu encontrar as cavernas com os afrescos do Império Romano, que a Unesco adorou achar depois. Acabou sendo bom para todos. Esqueceram-se de agradecer aos talibãs, provocando um pouquinho a audiência. Olha, é com uma dor imensa no coração que eu tenho que dizer para o nosso ouvinte que o programa e a nossa série especial chegaram ao final. Acho que foi um debate muito relevante, muito importante para a sociedade, é uma reflexão que a gente precisava fazer nesse momento. Então, eu gostaria muito de agradecer os nossos entrevistados nessa série, a professora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, Gisele Beigaman, o pesquisador da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Alberto Goiena, e também agradeço imensamente o apoio do Centro de Preservação Cultural da USP na realização desse programa e dessa série, né, na figura do especialista Gabriel Fernandes. Muito obrigada a todos pela participação aqui com a gente. Eu é que agradeço, Thaís Cardoso, Gabriel Fernandes e sua incrível equipe técnica, a oportunidade de conversar com o Alberto Goiena aqui e com o público nesse debate que, concordo com você, não se encerra aqui e é um dos centrais da nossa contemporaneidade. É um enorme prazer. Muitíssimo obrigado a todos, satisfação imensa. Gostoso demais voltar para as minhas preocupações, aquelas preocupações de tese que deixavam sem sono e que levam até a nossa defesa nesse momento tão marcante. Faz desde então que eu não voltei a isso. Foi um prazer, foi gostoso. Obrigado. Na condição de um trabalhador do patrimônio cultural, eu queria expressar a enorme satisfação que é poder ouvir e dialogar com professores Alberto e Gisele, e manifestar também a satisfação para o Centro de Preservação Cultural poder colaborar em pautar essa questão, e também deixar para os ouvintes o pedido, o convite para acompanhar nossa programação em usp.br/cpc. Mais uma vez, obrigado. O programa de hoje e a série especial sobre monumentos ligados a memórias dolorosas ficam por aqui. Até a próxima semana. Você ouviu USP Analisa, um programa da Rádio USP Ribeirão em parceria com o IEA, Instituto de Estudos Avançados, Polo Ribeirão Preto. Produção do Serviço de Comunicação Social da USP e do IEA. Coordenação, Rosimeire Talamone. Apresentação, Thaís Cardoso.